Olá pessoas, tudo bem? Eu sou o professor Cristiano Kaller e no vídeo de hoje nós vamos apresentar aqui a forma que nós utilizamos para calcular a pressão de água no ponto do chuveiro. Isto mesmo. Então esse vídeo vai ser muito útil para você, estudante técnico em edificações, para você que está iniciando a sua graduação em engenharia civil e até mesmo para os amigos construtores de uma forma geral. Você quer conferir se a pressão da água lá no seu chuveiro está correta, foi feito de forma correta? Então fique comigo até o final desse vídeo, certo? Então, vamos para o quadro. Aqui nós temos, então, um modelo de uma caixa d'água, certo? Com o ramal principal e com o ramal de distribuição, chegando até o ponto do chuveiro. Então, percebam que aqui nós já fizemos o esquemático dessa caixa d'água dentro do ideal, ok? Ou seja, eu tenho aqui um registro na minha saída, eu tenho aqui essa volta aqui. Para que serve essa volta aqui com esse T e esse joelho? Isso aqui é para não ficar ar dentro da minha rede. Então todo o ar que eu tenho dentro da minha rede, ele volta por esse suspiro aqui, certo? Muita gente não coloca este retorno aqui na saída e sofre com o problema de ar falso dentro da sua rede, certo? Então vamos adiante. Então nós temos aqui as nossas conexões, nós temos aqui então o ramal de distribuição, chegando até o nosso ponto do chuveiro. E qual é a pressão que nós temos que ter aqui nesse ponto do chuveiro? Para isso nós precisamos ir para a norma técnica, certo? Eu deixei uma tabelinha aqui do lado. Na NBR 5626, no item 5.3.5.1, é isso mesmo, é todos esses números aí, vai dizer que a pressão mínima que eu tenho que ter no ponto de chuveiro são 10 kPa, ou seja, 10 kPa. Então aqui eu tenho que ter 10 kPa. Isto é a pressão mínima que eu deva ter no chuveiro. Só que a fórmula que nós vamos usar aqui, nós vamos achar um valor em MCA, metro por coluna d'água. Então nós vamos ter que converter esse quilopascal para MCA. Já fazendo esta conversão, 10 kPa ou 10 quilopascal é igual a 1,0197 MCA. Essa é a referência então, certo, pessoas? Então vamos adiante. O que nós temos que considerar para chegar nesses 10 kPa aqui no nosso chuveiro? Dois fatores. A altura que nós temos aqui da nossa caixa d'água em relação ao nosso chuveiro. Aí essa altura nós vamos dar a nomenclatura de Z1 e Z2. Z1 é a altura desde o chão até a base da minha caixa d'água e Z2 é a altura do chão até o ponto do meu chuveiro. Essa é a relação de alturas, então. E essa diferença entre essas duas alturas, eu vou ter aqui Z1 menos Z2. Logo, neste meu exemplo hipotético aqui, eu tenho o meu ZU com 3,60 m de altura, desde a base, e o meu Z2 de 1,80 m. Logo, Z1 menos Z2, 3,60 menos 1,80, eu vou ter, então, esta cota aqui, intermediária, de 1,80 m, certo? Então, esse valor de 1,80 aqui nós vamos utilizar, que é essa distância aqui, entre o ponto de saída de água e o ponto do meu chuveiro, 1,80 m. Anotaram lá? Então, vamos adiante aqui. Muito bem, então seguindo adiante aqui o nosso raciocínio. Achamos essa cota aqui de 1,80 m, agora nós vamos propriamente para o cálculo. Claro que vai ter algumas incógnitas, alguns fatores que nós vamos levar em consideração. Nós vamos ter perda de carga ou perda de pressão em cada uma dessas conexões que nós temos aqui no nosso projeto, certo? Nós vamos ter que calcular cada uma delas. Mas qual é a fórmula que nós usamos? É a fórmula de Bournow. Então essa fórmula vai ficar assim, tá?
Eu vou pedir para vocês não se assustarem com ela. Vai ficar Z1 mais P1 dividido por gama, mais V1 por 2G, igual a Z2, aqui nós temos uma relação de igualdade, P2 dividido por gama, mais V2 dividido por 2G, mais o somatório, aqui nós temos a letra sigma, o somatório de HF do ponto 1 e do ponto 2. Certo, pessoas? Então, assim, esta é a fórmula, mas não se assustem com ela, porque nós vamos simplificar essa forma. Olha só o que nós vamos fazer aqui. Então, essa primeira incógnita aqui, P1 sobre gama, nós não vamos precisar usar, porque a nossa pressão atmosférica aqui, no ponto que nós queremos, é 0. Então, eu já vou cortar isso aqui de cara, eu já vou cortar isso aqui de cara, e eu já vou cortar esse aqui de cara. Então, olha como que a nossa fórmula já vai se modificar. Então, nós vamos ficar com Z1 igual a Z2 mais P2 sobre gama, mais o somatório de HF do ponto 1 e do ponto 2. Percebam que nós já simplificamos essa fórmula. Aqui, nesse meu P2 sobre gama, nós vamos mudar essa nomenclatura aqui, porque o que eu vou achar aqui é a pressão no chuveiro. Então, nós já vamos colocar P sobre CH, certo? Pressão no chuveiro. Então, minha fórmula fica Z1 igual a Z2 mais pressão no chuveiro mais o somatório de HF no ponto 1 e no ponto 2. Muito bem? Agora nós só temos que fazer um ajuste nessa fórmula aqui. Eu vou isolar esse cara aqui, minha pressão no chuveiro. Eu vou isolar isso aqui, certo? Então eu vou apagar aqui em cima e jogo a fórmula ali para cima. Muito bem, apagado aqui para nós ganharmos espaço aqui no nosso quadro, esta mesma fórmula aqui eu vou separar essa pressão no chuveiro e vou deixar ajeitado aqui. Então a minha fórmula vai ficar assim, ó, pressão no chuveiro igual, vou jogar todo mundo para o outro lado, vai ser então Z1 menos Z2 mais o somatório de HF no ponto 1 e no ponto 2. Então, essa será a nossa fórmula que nós vamos utilizar. Viram como ela ficou muito mais simples? Z1 menos Z2 nós já temos, que é aqui, ó, Z1 menos Z2, 3,60 m menos 1,80 m, que dá 1,80 m. Então, eu já posso até deixar isso aqui na minha fórmula, ó, pressão no chuveiro igual Z1 menos Z2, 1,80 m, mais o somatório de HF no ponto 1 e no ponto 2. O que eu preciso achar agora é esse somatório aqui do ponto 1 e do ponto 2. Mas quem é o ponto 1 e quem é o ponto 2? Aqui na nossa saída de pressão, nós temos o ponto 1. Aqui no nosso chuveiro, onde nós estamos calculando a pressão, nós temos o ponto 2. Então, eu tenho que achar o somatório agora das perdas de carga, das perdas de pressão no ponto 1 e vou somar com as perdas de carga de pressão no ponto 2. Certo? Então, agora nós vamos para a segunda etapa do nosso cálculo. Então, gente, agora voltando na segunda etapa do nosso cálculo, agora nós temos que calcular os HF no ponto 1 e HF no ponto 2, ou seja, a perda de carga no ponto 1 e a perda de carga no ponto 2, levando em consideração que no ponto 1 nós temos o ramal principal, que é com um diâmetro de 40 milímetros. No ponto 2, nós temos o ramal de distribuição,
que é com uma tubulação de 32 milímetros. Isso nós vamos levar em consideração. Mas nesse primeiro momento, nós vamos fazer o cálculo aqui das distâncias equivalentes, certo? Como é que funciona esse cálculo das distâncias equivalentes? Eu já deixei a cota aqui em cima dos comprimentos. Então, esse primeiro comprimento é 0,60 metros, esse outro comprimento é 1 metro, esse outro comprimento é 8 metros e este outro comprimento aqui, 0,80 metros, certo? Então, nós vamos somar isso de forma linear, tá? Eu vou colocar LE aqui, que na verdade é o comprimento equivalente, tá? Então nós vamos somar 0,60 mais 1 metro mais 8 metros mais 0,80 metros. Então esse primeiro comprimento aqui vai me dar 8 mais 1, 9, 10, 10 metros e 40, 10,4 metros, de forma linear aqui, certo? Agora, o outro comprimento que eu tenho que achar é referente às conexões. Cada uma dessas conexões aqui vai apresentar uma perda de carga. E aí, aonde que eu sei o valor da perda de carga de cada conexão? Eu tenho que consultar um valor de tabela. Aí você pode procurar na internet qualquer tabela que traga pelo título assim, tabela que apresenta perda de carga das conexões de tubulações hidráulicas, certo? Então aqui no lado nós temos, eu já peguei os valores aqui de tabela para as conexões do diâmetro de 40 e para as conexões do diâmetro de 32. Só que como nós temos as duas bitolas, nós vamos ter que somar isso de forma separada. Primeiro as conexões de 40, depois as conexões de 32. Então, como o nosso ramal principal é a bitola de 40 milímetros de diâmetro, vamos lá. Nós temos um registro aqui. Esse registro, no diâmetro de 40, ele tem uma perda de carga de 0,30. Eu vou somar, LE continuando aqui, 0,30 mais. Eu tenho um T de 40, que é a minha perda de carga lá, é de 1,5, mais 1,5. Eu tenho uma curva, um cotovelo de 90 graus, que o valor dele é de 2. Eu tenho outro cotovelo de 90 graus, que o valor dele também é 2. Eu tenho mais um cotovelo aqui, o valor de 90 graus, que o valor dele também é 2. E aí eu vou somar esses valores aqui. Então eu tenho 2, 4, 6, 7, 7,8. Então aqui no meu LE, 7,8. O que eu faço agora? Eu somo esses dois valores. O meu comprimento linear de 10,4 com 7,8. Aqui nós vamos ter 18,2. Então, o somatório disso aqui vai me dar um total de 18,2 metros. Certo, gente? Eu vou colocar, então, esse valor aqui, ó. Então, no meu ramal principal, eu tenho um total 18,2 metros, certo? Agora, nós vamos fazer este mesmo cálculo para o nosso segundo ramal aqui, que é o ramal de distribuição, que é baseado no diâmetro de 32. Vamos lá? Agora eu vou apagar essa parte aqui e a gente segue aqui. Retornando então agora para nós calcularmos aqui a nossa perda de carga no ramal de distribuição. Vamos começar com o comprimento equivalente, LE, aqui. Vamos pegar. Até esse ponto 0,8 eu ainda estava no ramal de 40 milímetros. Agora aqui eu estou no ramal de 32. Então nós vamos ter aqui 3 metros. Esse ramal que continua para cá, eu ignoro, tá? Eu vou pegar só o ponto que eu quero chegar até o chuveiro. Então eu tenho 3 metros, mais 1,80 m, mais
este pedaço aqui que eu não coloquei a cota, mas essa cota aqui é de 0,5. Então, mais 0,5 aqui nesse comprimento, mais 1,80 que sobe ali no chuveiro. E aí nós somamos esse pessoal aqui, ok? Então, depois de somado esse pessoal aqui, eu vou chegar a 7,1 metros, ok? Então essas são as cotas lineares que eu tenho aqui. Agora eu vou pegar a perda de carga em cima de cada conexão que eu tenho. Novamente eu vou ter que olhar para a tabela, eu venho aqui na faixa da minha tabela do diâmetro de 32, onde eu vou ter os valores de perda de carga para cada tipo de conexão. Então aqui nós temos um T. Esse T no 32, a perda de carga dele é de 3,10. Vamos colocar aqui 3,10. Mais, eu tenho aqui então um joelho de 90 graus, que a perda de carga dele é 2, o valor de tabela. Mais, eu vou ter aqui um registro. Esse registro aqui, a perda de carga dele, apesar de eu não ter botado ali na tabela, porque esse é um registro diferente, aquele que você usa para fechar a água e não é o mesmo registro do chuveiro, não é a mesma maneira de fabricação, a perda de carga dele é de 0,5, tá? 0,5 mais, aqui eu vou ter um T, que o T é 3,10. Aqui eu vou ter um joelho, então, de 90 graus, que a perda de carga é 2. Aqui eu vou ter outro registro. Esse registro, sim, eu coloquei o valor de tabela, que é 5,8 a perda de carga dele. Esses elementos. E aí nós vamos somar esses elementos aqui e vamos ver que valor vai dar. Somando esses elementos, então, nós temos o valor de 16,5 metros, que nós vamos somar com esse 7,1. Somando, então, o 16,5 com o 7,1, nós vamos ter o valor de 23,6. Somando esses dois aqui, o total 23,6 metros, certo? Então agora aqui nós temos todas as perdas de carga aqui. Eu vou colocar aqui então o total aqui da distribuição, 23,6 metros de perda de carga. Está quase pronto o nosso HF no ponto 1 e no ponto 2. Falta só um detalhezinho. Eu vou apagar aqui e nós continuamos esse cálculo então. Certo, gente? Já apagado o quadro aqui, nós voltamos então. Nessa parte do cálculo em diante aqui é que as pessoas começam a se apavorar. Mas peço para você, não se apavore, fica comigo até o final, que não é difícil, tá? Vamos lá, olha só. Então, agora nós vamos usar duas equações para finalizar esse cálculo. A primeira delas é esse aqui. O somatório, esse sigma quer dizer somatório, tá? O somatório de HF no ponto 1 e no ponto 2, ele é igual a J vezes LE. O LE nós já calculamos, lembram? Nós calculamos o LE aqui, desse primeiro ponto, e nós calculamos o LE deste segundo ponto. Então, esse valor de LE nós já possuímos. O que falta para nós calcularmos é esse J. E o que é esse J? Esse J é uma constante, uma equação universal, tá? Que ela é apresentada dessa forma aqui, mas tem duas equações do J diferente. Uma equação é para tubos com a parede interna corrugado, e uma equação do J é para tubos de parede interna lisa, que no nosso exemplo aqui nós estamos usando tubo de PVC, parede interna lisa. Então é essa equação do J aqui. Essa equação do J vai ficar assim, J igual 8,69 vezes 10 na quinta, vezes Q na 1,75, esse Q é a vazão que eu preciso ter no chuveiro,
vezes o diâmetro interno do meu tubo que eu estou utilizando, elevado no expoente menos 4,75. Então, essa é a expressão de J que nós temos que calcular aqui. Tendo o valor de J, nós multiplicamos pelo LE. Percebam, como nós usamos dois tubos diferentes, nós vamos ter que calcular duas vezes essa equação do J. Uma vez para o tubo de 40 e uma vez para o tubo de 32. Vamos ver como que fica isso? Não fica difícil, tá? Olha só, outro detalhe. Este Q aqui, que é a vazão, eu também vou buscar um valor de tabela. A mesma NBR 5626, ela vai me dizer que no ponto do chuveiro eu preciso ter uma vazão de 0,10 litros por segundo. Tá? Isso não é tirado da cabeça. A NBR me pede que naquele ponto eu tenho que ter essa vazão. Então aqui fica muito fácil. Esse Q eu vou substituir por 0,10, que é a vazão que eu vou achar. Então esse J vai ficar assim, ó, J. Esse 8,69 é uma constante que não muda, vezes 10 na quinta, vezes o Q, que eu acabei de falar, que é 0,10 elevado na 1,75, vezes o diâmetro interno do tubo que eu estou usando. Então, assim, o tubo de 40, se você consultar o valor de tabela dele, ele vai ter um diâmetro interno de 32 milímetros, certo? Então, eu vou colocar aqui 32 elevado na menos 4,75. Logo, o meu valor de J... Gente, aqui nós vamos usar a calculadora científica, óbvio, né? Nós temos aqui multiplicações com expoentes, né? Para não ter perda de tempo. A gente multiplica isso aqui, nós vamos ter um valor de J. O nosso valor de J vai dar um valor de 0,00069,653 na unidade de MCA por metro. Ok? Certo? Tranquilo até aí? Então percebam, olha só. Todo esse somatório aqui deu 0,00069,653 MCA por metro. O que eu faço com esse valor de J? Venho aqui na minha fórmula, é J vezes o comprimento equivalente que eu calculei. Então é este valor de J vezes o meu comprimento equivalente de 18,2. Ok? E aí eu vou achar então toda a diferença no ponto 1. Vamos fazer isso para ver quanto é que dá? Então vai ficar esse meu valor 18,2 vezes 0,0069653 igual, vamos para a científica, e aqui nós achamos um valor de 0,01267 MCA por metro. Ok, pessoas? Vou jogar esse valor aqui para cima também para ficar tudo separado ali. Então, nós achamos um valor de 0,01267 MCA por metro. Certo? Agora nós vamos calcular o ramal de distribuição com o J e com a perda de carga equivalente dele. Vamos apagar aqui e já fazemos o cálculo. Muito bem, então chegando agora na parte final do nosso cálculo, onde nós vamos calcular aqui o J para a tubulação de 32, levando em consideração os aspectos dessa tubulação, nós usamos então a mesma fórmula universal do J, a mesma vazão que é 0,10, e o diâmetro interno agora eu vou considerar o do tubo de 32 milímetros, que é 27 milímetros. Então eu vou largar esses valores aqui na fórmula. Então o meu J agora
8,69 vezes 10 na quinta, vezes a vazão de 0,10 elevado a 1,75, vezes o diâmetro interno do tubo de 32, que é 27, esse valor é de consulta em tabela, 27, elevado na menos 4,75. Eu fazendo essa multiplicação, eu vou chegar num valor de 0,0024549 MCA por metro. MCA por metro. Ok? Agora eu multiplico aqui por esse cálculo que eu tinha feito do LE, da distância equivalente. Então, este valor aqui, que é MCA, né? Esse valor multiplicado por 23,6, eu vou chegar a um valor final 0,05793. Agora sim, eu pego este valor aqui e já posso deixar ele para cá. 0,05793. Isso aqui é MCA por metro. Então percebam, já achei os dois valores. Quem eu vou utilizar agora, o somatório do HF1 e 2, é o somatório deste valor mais esse valor aqui. Então eu vou somar esses dois valores. Perfeito? Eu vou apagar aqui, porque isso aqui agora então já está ok, já está concluído. E agora eu vou vir aqui para a minha fórmula final e resolver esse problema, né? O somatório desses dois valores. Então eu tenho pressão no chuveiro igual a 1,80 mais o somatório de 0,01267 mais 0,05793. Somando aqueles dois valores, eu vou chegar a 0,07, desculpa, aqui é menos na fórmula. 0,07060. Muito bem, agora eu vou fazer essa subtração. Eu faço essa subtração aqui. Então, agora eu tenho então o 1,80 menos o somatório dessas duas perdas aqui. Esse somatório deu 0,07. Feito esse somatório, eu coloco o valor aqui e agora eu vou fazer a subtração. Que essa subtração vai me dar o valor 1,8 menos 0,07, 1,70, meu quebradinho, 1,72 MCA por metro. Certo, pessoas? Então nós fizemos todo esse desenvolvimento para nós chegarmos nesse ponto aqui. Aqui é o final da nossa equação. Então a pressão no chuveiro com essas características será de 1,72 MCA. Como que eu sei se isso está dentro ou não? Lembram que nós falamos que a norma pede quanto? 10 quilopascais. E 10 quilopascal é igual a 1,01 MCA. Então eu tinha que ter 1,01 MCA. Percebam que eu tenho 1,72 MCA, ou seja, eu tenho praticamente 70% a mais do que a norma me pede de pressão mínima, certo? Então quer dizer que dentro dessas condições aqui, desse projeto, está tudo certo. Estou acima da norma e eu vou garantir uma pressão legal nesse chuveiro. Lembrando que na prática, quando a gente chega a um MCA
menor do que 1,5, a gente recalcula, reprojeta, porque a gente entende que menos que 1,5 já não dá uma pressão legal no chuveiro, apesar de que a norma permita 1,01 MCA, que é o equivalente a 10 kPa. Só que a gente majora isso então para 1,5 MCA. Então aqui nós temos 1,7 MCA, está perfeito esse projeto, tá joia. Vamos ter uma pressão legal aqui. Percebam então o que nós podemos ir jogando no nosso projeto caso esse valor de MCA aqui não tivesse chegado no 1,01 ou, como eu disse, no 1,5, que é o ideal. A gente trabalha com essas questões de altura aqui. Percebam que eu tenho uma altura bem legal aqui, eu tenho 1,80 m de diferença do ponto do meu chuveiro, ponto mais alto do meu chuveiro, à base da minha caixa d'água. Então eu vou trabalhando na altura, ou eu posso ir trabalhando nas minhas conexões, nos meus tubos. Aumento o diâmetro de bitola, em vez de utilizar joelhos de 90 graus, eu posso usar curvas, que eu vou ter uma diminuição de atrito. Tudo isso é possível jogar, então, no nosso projeto, ok? Então nós encerramos aqui este vídeo, eu espero ter ajudado vocês, você amigo construtor, você técnico em edificação, você estudante de engenharia civil. Então aqui é uma forma mais simplificada de nós calcularmos a pressão mínima, nesse exemplo no ponto de chuveiro. Lembrando que em cada ponto do projeto, a norma vai pedir uma pressão, a norma vai estipular um KPA diferente, ou um MCA diferente. Então aqui nós estamos usando o que a norma pede para o chuveiro, que é 10 KPa, ou seja, 1,01 MCA de pressão. Certo, pessoas? Um abraço e fiquem com Deus. Fui!